Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Mesmo espírito de oração, vamos orar. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Senhor, nós te louvamos. Senhor, nós entregamos agora o nosso cântico. Ô Espírito Santo, tenha liberdade de ministrar nos nossos corações. Espírito Santo, nós precisamos de Ti. Nós precisamos do Senhor. Espírito Santo, fale conosco. Espírito Santo, nós não estamos aqui por mais um culto, por mais um encontro, porque o Senhor habita em nós. O Senhor é aquele que opera tudo em nós. Senhor, nós te louvamos. Espírito Santo, nós agradecemos a Tua companhia, a Tua presença real no nosso meio. Espírito Santo, venha nos ensinar. Espírito Santo, nós queremos construir um caminho de Cristo mais e mais em nós. Pai, nós precisamos de um caminho de intimidade. Espírito Santo, nós precisamos de um caminho que é Cristo. Precisamos, ó Deus, de uma direção. Espírito Santo, nós queremos dizer que muitas vezes cansamos e até nos perdemos em meio ao caminho. Espírito Santo, nós precisamos do Senhor nos conduzir, nos renovar, nos fortalecer, nos direcionar, nos ensinar. Espírito Santo, nós sabemos que o Senhor é o selo, sabemos que o Senhor é. Ó Senhor, nós te agradecemos, ó Pai. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é aquele que completa tudo em nós. O Senhor é aquele que age em todas as coisas. Obrigado pela nossa salvação em Cristo. Espírito Santo, nós queremos mais e mais parecer com Cristo ressurreto, vivo. Venha nos conduzir, Senhor. Pai, nós queremos aqui sobre este lugar aqui trazer toda uma atmosfera, Senhor. Senhor, que os nossos pensamentos estejam cativos à Tua palavra. Pai, que verdadeiramente nós estejamos aqui focados, ó Deus, naquilo que o Espírito Santo quer fazer. Tira de nós tudo e qualquer condição que nos faça dispersar. Pai, nos permita, Senhor, caminhar na Tua palavra. Espírito Santo, nos mostre na palavra aquilo que talvez nós ainda não nos despertamos. Pai, aqueles que estão em casa assistindo a esse culto, aqueles que assistirão essa gravação depois, Senhor Jesus, traz toda uma condição, Pai, profunda, espiritual, de renovação, de crescimento, de profundidade. Pai, nós precisamos crescer, Senhor. Espírito Santo, nós precisamos do Senhor e nós queremos mais de Ti, mais de Ti. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Queridos, abra sua Bíblia comigo em Eclesiastes 10:10. Eclesiastes 10:10. Diz assim a palavra: se o machado está embotado ou sem corte, e ninguém o afia, é preciso redobrar a força, mas com sabedoria se obtém êxito. Amém? Queridos, eu quero muito a direção e eu preciso, porque eu não quero fazer uma palestra. Eu não quero trazer um conhecimento por texto, mas eu peço que o Espírito Santo tenha liberdade de caminhar dentro da gente, entre a gente, de forma que a gente possa nos mover em entendimento e crescimento. Eu começo essa mensagem dizendo que essa mensagem, em primeiro lugar, ela é para mim.
E eu quero dizer para você que nós temos várias linhas teológicas. Pode se sentar, irmãos? Perdoa. Perdão. É porque eu estou em pé, eu queria deixar vocês em pé também. É bom. E, queridos, nós temos várias linhas teológicas sobre o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. Mas nós temos também várias linhas teológicas que vão falar também do falar em línguas. Algo que, preste muita atenção no que eu quero dizer. Obrigado, Zé. Eu já tive muita dificuldade com essa condição sobre o orar em línguas. E como eu tenho buscado, como eu tenho pedido ao Espírito Santo que me traga em lugares de compreensão, de profundidade, de relacionamento que eu nunca estive. E como escamas caem dos olhos. Aqui nesse púlpito, não de maneira pejorativa, mas de maneira que eu já falei assim bem claro. Irmãos, o mais importante não é falar em línguas. O mais importante é profetizar, o mais importante é o amor. Está tudo bem, e isso é até bíblico. Mas eu nunca tive profundidade, eu nunca busquei e nunca trouxe há 10 anos nesse púlpito falas, entendimentos que nós como igreja precisamos. Irmãos, se nós queremos entender aquilo que o Espírito Santo quer fazer sobre a igreja, aquilo que o Espírito Santo quer fazer nas nossas casas, é preciso mais entendimento das coisas. E as pessoas não vão ler a Bíblia, as pessoas estão olhando para a nossa vida. E para muitas pessoas, não valem a pena seguir, servir ao Evangelho, porque muitos cristãos estão desanimados, estão desigrejados, estão desinformados, estão cansados, sem brilho no rosto, sem vida, sem experiência, sem crescimento, sem expectativa, vivendo uma mesmice. Sabe aquele casamento frio, que os dois mal são amigos? É o relacionamento da igreja com o Espírito Santo, e isso não é saudável. A gente acostumou a estar casado? Não, não é isso. A gente precisa pensar nisso, irmãos. E é impressionante que no próprio meio pastoral é um assunto delicado. E eu queria que você prestasse muita atenção naquilo que eu quero caminhar com você. O objetivo número 1 meu é mover você, é provocar você a perceber mais o Espírito Santo na sua vida. É relacionar mais com quem mora dentro de você. Mesmo você sendo falho, mesmo sem merecer, mesmo sendo pecador, Ele escolheu morar dentro de nós. E a gente precisa realmente observar mais isso. O título da mensagem é Aprender dele. Nós precisamos aprender do Espírito Santo. Irmãos, e a Bíblia é clara, Jesus veio, cumpriu o seu propósito, foi assunto ao céu e falou assim: eu vou enviar o Espírito Santo. Se eu for, o meu Pai vai enviar o Espírito Santo. E se Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, se a igreja não sabe relacionar com o Espírito Santo, a gente não vai conseguir fluir no Espírito Santo para que as pessoas entendam os seus pecados, as suas mazelas. E a gente precisa entender que, e eu quero usar o texto de Eclesiastes,
A igreja está trabalhando com o machado cego. A gente precisa inventar cultos especiais, campanhas, processos, fly para culto, culto especial do Espírito Santo, para ver se o povo vai na igreja, criar artifícios para ver se as pessoas... Não, o machado está cego. A gente está colocando muito esforço e não estamos atingindo o objetivo. É para ser mais leve. O fardo do Senhor é suave e leve. A vida no Espírito Santo, a vida espiritual, precisa ser mais leve. E eu quero provocar você a este lugar. Eu não vou trazer muitas respostas, mas eu quero mexer na sua cabeça de forma que você vai sair daqui pensando, repensando, e eu coloco à disposição daquilo que você quiser perguntar. Mas eu quero que você principalmente vá, e quem está disposto a te ensinar, que vai estar com você 24 horas, que é Ele mesmo. Amém? Aleluia. Abra comigo em João, Evangelho de João, 14, 26 a 27. Irmãos, começando a pesquisar mais sobre a pessoa do Espírito Santo, eu descobri que Mateus e Marcos é batista, é presbiteriano, e que João e Lucas é pentecostal. Depois vocês olham para você ver quem fala mais do Espírito Santo, da pessoa do Espírito Santo. Pentecostal eu estou brincando, tá, irmãos? Porque nós, Igreja Renovada, Batista Renovada, somos pentecostais. A Igreja Batista não renovada, ela é tradicional. Ok? O católico e o católico da renovação carismática, eles oram em línguas. Eles são pentecostais. Eles fluem no Espírito Santo. A gente tem algumas diferenças de níveis de pentecostalismo, umas coisas que não faz muito sentido. Mas a gente tem que saber aquilo que é do Espírito Santo. Ok? Se você olhar o nosso logo aqui, o que esse fogo representa? O Espírito Santo. Tem que ter palavra de Deus, mas tem que ter o Espírito Santo. Tem que ter fogo, irmãos. Amém? João 14, 26 a 27. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas. Quem que ensina, irmãos? Quem que nos ensina? O Espírito Santo. Se eu não relacionar com Ele, eu não vou aprender nada. Por que que muitas das coisas a gente depende tanto do homem, tanto do pastor, tanto do líder? Porque a gente está numa dependência do outro e não dele. Irmãos, Ele nos ensinará algumas coisas, está assim no texto? Irmãos, é todas. Irmãos, Ele vai me ensinar como eu amo a minha esposa, como eu amo meu filho, como eu conduzo a igreja, como eu lido com as coisas do meu dia a dia. Com tudo, no meu trabalho, depende de eu dar lugar para Ele. Irmãos, se tem uma pessoa que nós precisamos aprender a relacionar, é o Espírito Santo. E eu quero trazer isso como uma aplicação. O que é afiar o machado? Aprender do Espírito Santo. Deixar com que Ele te ensine. Eu posso aprender a tocar teclado e violão,
mas o Espírito Santo me dá mais. Eu vou sair além da técnica. Eu vou fluir de maneira sobrenatural, irmãos. Nós precisamos pensar sobre ser ensinado pelo Espírito Santo. Irmãos, quando terminar esse culto, talvez você vai falar assim: eu não concordo com aquilo que foi dito. Não tem problema. Eu começo dizendo para você: vá aos textos. Irmãos, preste atenção, não há um versículo na Bíblia que nos manda ler as Escrituras. Bíblia não é para ser lida, é para ser examinada. A Bíblia não é colocada de maneira sistemática, explicando o que é um casamento, o que é um divórcio, o que é um fluir no Espírito Santo, o que é orar em línguas, o que é falar em línguas, o que é cantar em línguas. Não vem as coisas de maneira 1 mais 1 é 2. Então eu preciso entender, eu preciso examinar, eu preciso entender o contexto daquilo que foi dito, e por que foi dito, e a quem foi dito, para que eu possa trazer uma aplicação saudável. Estão conseguindo caminhar comigo? Tranquilo? Beleza. Então, nós sabemos que o Espírito Santo é quem nos ensina todas as coisas e fará com que vocês se lembrem. Ele não só nos ensina, como ele fala comigo, mas ele faz a gente lembrar. Irmão, já teve dias de eu estar assim: Senhor, me dá uma mensagem para o culto, o Senhor fala comigo, e aí, veio aquela mensagem. Isso aqui. Tanta coisa do dia, aquilo foge. E às vezes eu falo assim: Senhor, eu vou deitar, eu vou dormir. A tua palavra fala que o Senhor dá aos seus enquanto dorme. E aí eu levanto assim: lembrei. Irmãos, como é gostoso a gente depender da pessoa do Espírito Santo. Relacionar e saber que Ele faz. Então, Ele vai fazer lembrar de tudo o que já nos foi dito. Deixo com vocês a minha guerra. Deixo com vocês a loucura desse mundo. Está aí no texto? Deixo com vocês a paz. Queridos, tem que ter paz na nossa vida. Não, tem que ter paz. Irmãos, tem que ter uma vida diferente no Espírito Santo. A gente pode estar correndo, pagando conta, um monte de coisa, mas eu sei que vai chegar o dinheiro, vai chegar o recurso. Deus vai trazer providência, Deus vai fazer coisas novas, irmãos. Deus vai nos mover de um lugar. Deus está fazendo. A glória do Senhor está em toda a terra. Então, irmãos, eu vou viver em paz, porque o Senhor me promete isso. Isso é para nós. A minha paz vos dou, eu não dou a paz do mundo. A maioria das nossas guerras estão aonde? Nesse nível aqui, não aqui. A gente está muito envolvido nas coisas aqui. E a paz, ela está ligada a reino. Quanto mais eu vivo para o mundo, mais guerra eu tenho. Quanto mais eu vivo para o reino, menos guerra eu tenho. Irmãos, a nossa esperança não está nas minhas conquistas, nos meus recursos, no meu dinheiro. Irmãos, eu posso ter muito dinheiro e amanhã eu estar enfermo. Não adianta. Ao homem é permitido fazer planos, mas a resposta é do Senhor. Então a gente precisa pensar isso. Não dou a paz que o mundo dá, que o coração de vocês não fiquem angustiado nem com medo. Irmãos, nós precisamos nos mover num estilo de vida diferente. Irmãos, eu fico imaginando, se o Espírito Santo está dentro de mim, eu estou na rua, eu encontro com uma coisa ruim, com um diabo. Irmãos, eu tenho que assustar? Vamos parar e pensar, está ou não em nós o Espírito Santo? Ele é Deus ou não é Deus? Irmãos, a gente vive uma vida espiritual muito mediana.
muito longe daquilo que nós sabemos, entendemos e temos até experiência. Por isso que a Bíblia fala, eu preciso trazer à memória o que me dá esperança. Irmão, se eu sei que o Espírito Santo está comigo, seja qual for a condição, eu vou depender dele, eu vou fluir nele. Ele é que vai me lembrar o que eu tenho que falar. Irmãos, ele vai fazer eu falar com um bandido, ele vai fazer eu falar com um doutor no banco, seja o que for. É ele que vai se mover em mim, desde que eu deixe. É ele que vai nos governar. Então, a gente precisa realmente viver uma vida espiritual diferente, irmãos. Isso é algo imperativo na nossa vida. Agora, eu falei que a Bíblia não é sistematizada, né? Então a gente precisa examinar, porém a gente tem linhas teológicas, e eu quero falar especificamente da língua, né? De falar em línguas. Nós temos duas linhas teológicas, uma que crê que falar em línguas é para todo o cristão, a Assembleia de Deus bate muito nisso, e outros que não é para todos, é para alguns. E eu tenho certeza que aqui dentro nós temos as nossas opiniões. Eu já cheguei a falar, não é para todos. E eu vou ficar bem com isso, que eu não estou nem aí para isso mais. Eu já cansei de pedir, eu já briguei com Deus, esse tal de falar em línguas não aconteceu. Então, chega, não vou brigar mais. Ai, a gente precisa repensar isso. Como a gente precisa repensar isso. Como a gente precisa examinar a Escritura. E eu quero que a gente realmente possa caminhar um pouco nisso. É necessário fluir no Espírito Santo. É necessário dos dons. Como eu falei, eu não quero trazer nenhuma grande profundidade, não vim fazer uma escola dominical, mas vão comigo em Marcos 16, 17. Marcos 16, 17, capítulo 16, verso 17. Verso 17. Diz assim: estes sinais acompanharão aqueles que creem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará mal, e se impuserem a mão sobre o enfermo, eles ficarão curados. Nós temos aqui nesse texto, é algo imperativo, que aqueles que creem no Evangelho, se você ler o verso 15 e 16, está ligado a crer no Evangelho, estes que creem, os sinais acompanharão. Os sinais acompanharão aqueles que creem no Evangelho, e em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Então você pega uma linha teológica e fala assim, está vendo? Não falei? Eu creio no Evangelho, então eu tenho que falar em línguas. Se você não fala é porque você não crê e tal, e um monte de coisa. Então vamos lá. 1 Coríntios 14, 5. 1 Coríntios 14, 5. No segundo culto que eu falei do Espírito Santo, eu trabalhei muito esse texto de 1 Coríntios 14, e eu quero falar o 5. Eu quero que todos vós faleis em línguas. 1 Coríntios, quem escreveu foi o apóstolo Paulo. Eu quero que todos vocês falem em línguas. Se fosse para alguns, Paulo iria dizer assim. Está vendo que a Bíblia não é sistematizada? Paulo não falou assim, olha, preste atenção, para se falar em línguas é preciso rezar 50 Pai Nossos. Para poder interpretar línguas é preciso rezar 100 Pai Nossos. Não existe uma regra, não existe uma forma. Então, Paulo não vai explicar e você não vai achar uma estrutura, um método para essas coisas. Ok?
Então eu preciso examinar, eu preciso pensar, e Paulo está dizendo, eu quero que todos vós faleis em línguas. A gente despreza essa parte do versículo, porque nos é dado uma informação de algo importante, mas muito mais que profetizeis. Muito mais não inutiliza, não desfaz da primeira parte. Então a gente precisa entender, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas. Eu mesmo já falei assim, está vendo, irmão? Não preocupa com esse trem não, justificar as minhas limitações é fácil. A Bíblia a gente tem desculpa para tudo. E a gente precisa tomar cuidado. Então a gente precisa pensar, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete. Irmãos, preste atenção. Paulo está falando sobre uma importância na igreja. Ali ele está falando de uma forma de edificar a igreja. Se alguém aqui ora em línguas e não tiver quem interprete, só quem orou em línguas que entendeu ou que fluiu no Espírito. Ninguém recebeu nada. Então, quando ele fala sobre a interpretação, tem um porquê e um para quê. Mas eu preciso voltar na primeira parte do versículo. Eu quero. E se ele está dizendo eu quero, ele não está dizendo que bom seria que todos falassem língua. Ele não colocou ali uma limitante, uma impossibilidade. Então, a gente tem ali 2 versículos, eu não quero aqui examinar toda a escritura, pegar tudo, que a gente vai ter uma linha teológica que fala assim, está vendo? É para todos. Ok? Agora, vamos pegar um texto que não é para todos. Beleza? Vamos em 1 Coríntios 12, 28, 29 e 30. Vou ler ali com vocês. 1 Coríntios 12, 28, 29 e 30. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorro, governos, variedade de línguas. Uau! 29. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagre? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? É para todo mundo ou não? Está vendo? Não é para todo mundo. Quem é que está falando? Paulo, o mesmo Paulo que falou que é para um, que é para todo mundo, agora fala que não é para todo mundo. Quem está com a razão? Se Paulo não sabe, então eu vou ficar como? Como que a igreja lida com isso? Como é que nós vamos caminhar nisso? Quando alguém te pergunta, você fala em língua? Não é para todos, né? Está lá no texto. Irmãos, a gente precisa pensar um pouco a respeito de examinar a Escritura. E eu só quero te provocar hoje. Eu só quero que você vá lá no Espírito Santo e pergunta para ele, e aí, Espírito Santo, você vai desenrolar os mantos comigo, nós vamos fluir aqui ou não vão? Se é problema seu e seu com ele, querido. Ah, como eu quero te provocar a ter sede. Quero que vocês bebam dessa água. Então, é para todos ou não é, queridos? Eu usei 2 versículos que é e um que não é. Eu não vou pegar em quantidade de versículos. A gente sabe pela Escritura que a gente vai ter as 2 verdades. A gente precisa pensar, e eu quero pensar que há muitas condições. A gente tem coisa de pôr no pé. Eu estou de sapato, o Caípe está de tênis. Tem a mesma função, mas são coisas diferentes. Sim ou não? Um tênis serve para uma coisa, um sapato, em tese, serve para outra. Eu não vou fazer um Cooper de sapato. Eu não vou ficar o dia inteiro de sapato no pé. Se eu vou caminhar muito, se eu vou fazer muita atividade, eu vou saber usar a ferramenta
certa. Tudo tem um fim. E Paulo não está falando das mesmas coisas ali. Ali é como se ele estivesse falando de um é sapato e o outro é tênis. E a gente precisa pensar isso. Ok? Nós precisamos pensar isso. Em Mateus 16, 17, os que creem no Evangelho, carregam sinais. Isso está ligado a algo não para o corpo. É a minha vida, é o meu dia a dia. Aqueles que creem no Evangelho, fluem no Espírito Santo, vão fazer muitas coisas. Vão lá fora e vão fazer muitas coisas. Aqui está ligado ao corpo, à igreja. Aqui não é sobre eu estar lá fora, é sobre eu estar aqui dentro. Volta para mim, Renata, em 1 Coríntios 12, 28. A uns Deus pôs na igreja, no corpo, como peça, como funciona, como tem alguém que é do louvor, como tem alguém que é da mídia, como tem alguém que é lá da projeção, como tem alguém que limpa a igreja. Ele colocou uma estrutura para que as coisas funcionem. Ele organizou o corpo, a igreja, para algo. Então ele vai falar, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Isso aqui, porventura são todos apóstolos, está muito mais ligado a dons e não a sinais. Então, os dons não são para todos. Todos aqui têm dom de curar? Não. Todos têm dom de interpretar línguas? Todos aqui têm o dom de falar em línguas? Não. Mas, a gente precisa entender e discernir de qual tipo Paulo está falando e para que ele está falando. Quando a gente vai em 1 Coríntios 14, em Marcos 16, ele está vinculando algo pessoal para eu afiar o machado. E eu já comentei isso aqui, tanto na quinta-feira passada e na atrasada. Eu cheguei a passar uma apresentação. E eu queria que você pensasse comigo. A gente tem na Escritura, deixa eu ver se é aqui no 14, eu não coloquei isso no esboço. Aqui. Vai comigo no 14, Renata. 14, 1. 1 Coríntios 14, 1. Irmãos, leia Mateus, Marcos. Quando esses escritores falam da pessoa do Espírito Santo, o que ensinam, o que falam? Você só vai ver assim, Maria ficou grávida pelo Espírito Santo. E Jesus foi ressuscitado pelo Espírito Santo. Não tem nenhuma aplicação ou ensino de forma a fluir no Espírito Santo. Você vai ter Atos dos Apóstolos, que segundo os teólogos foi escrito por Lucas, um pouquinho de alguma coisa do Espírito Santo no próprio texto do Evangelho de Lucas, e aí você vai ver o apóstolo Paulo deitar e rolar sobre o Espírito Santo. É aquela pessoa que mais fala, ok? Então, para a gente entender, seguir o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Queridos, quando eu pego a palavra, o texto e explico para a igreja, teologicamente eu estou profetizando, trazendo conhecimento, revelação, ok?
tem a profecia que é: eis meu servo que eu te digo. Está tudo bem, isso também é profecia, ok? Mas então a gente tem falar para que as pessoas entendam é profetizar. Então, seguir o amor, procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Verso 2. Porque o que fala em línguas espirituais desconhecidas, não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém entende. Então, peraí. Porque o que fala em línguas desconhecidas, não fala aos homens. Fala com quem? Então, peraí. Quando eu falo em línguas, eu falo a Deus. Então, eu tenho dois tipos de oração. Eu posso falar: Senhor, abençoa o Vitor, abençoa a Renata, eu estou orando, sim ou não? Mas se eu falar Ashuricantara, Ashuricantara, Ashuri, Shurie, Ashuricantara, Ashuricantara, Ashuri, Shurie, isso eu estou falando com quem? O que você entendeu aí? Nada. Eu falei com quem? Falei com Deus. Eu falei com Deus. Ele entendeu? Entendeu. Eu não. Eu não interpreto. Mas ele entendeu. Eu não falo da minha mente. Ele entendeu. Então, peraí, você precisa falar com Deus de forma que ele entenda ou que você entenda? O evangelho para o homem natural é loucura. As coisas espirituais são discernidas espiritualmente. E a gente não pode negligenciar, e a gente precisa amolar a nossa ferramenta. Se alguém entende o que eu falei, eu preciso me dar isso. Eu preciso me dar isso. Porque ninguém entende, e em espírito fala mistérios. Irmãos, eu falei mistério. Eu não sei se você é igual eu entro no quarto para orar. Aí eu quero orar, eu já entro programado, eu vou orar primeiro para mim, vou orar para a Renata, vou orar para o Vitor, pelo meu emprego, aí depois eu vou orar para a igreja, aí eu vou orar para os ministérios, aí eu vou orar para um monte de coisa. Não é assim que a gente encaixota as coisas para a gente programar. Mas aí você entra lá, aí você começa a lembrar de conta para pagar, de problema dos outros, de outras coisas, e você vai desviando a sua cabeça. Acaba que você até ora por coisas que você nem sabia, tem coisa que você deveria ter orado e que você nem ora, às vezes até porque você não quer. Não, esse eu não vou nem levar para Deus, não. Não, Mateus já é um caso perdido. Brincadeira, viu, Mateus? Só para mexer com você. Então, a gente precisa pensar o que é em espírito fala mistérios. Irmãos, não dá para negligenciar as coisas que é falada com Deus. Verso 3. Mas o que profetiza fala aos homens para a edificação do todo. Se eu falar em língua e alguém interpretar, tem uma aplicação. Há um crescimento. Ok? Exortação e consolação. Verso 4. O que fala em línguas desconhecidas edifica-se a si mesmo. Como que eu não entendi, mas edifiquei a mim mesmo? Está no texto: o que fala em línguas desconhecidas edifica-se a si mesmo. Quando você fala em língua, você amola o seu machado. Você tem crescimento espiritual. Sim ou não, irmãos? Está no texto ou não? Então, Deus colocaria que uma ferramenta para você ser um cristão melhor é fluir em línguas. Seria só para alguns? Deus faz acepção de pessoas? Para e pensa. Um é sapato, o outro é tênis. Cada um tem um fim. O falar em línguas é para eu amolar o meu machado. É para eu ter uma edificação. Eu melhorar como um servo, como filho de Deus. Eu não vou entender, mas o Espírito Santo entende. O Espírito Santo intercede em nós com gemidos inexprimíveis, porque nós nem sabemos orar como convém. Está no texto ou não, irmãos? Isso é bíblico. Então é o Espírito Santo. E eu quero imaginar que eu falo assim: Senhor, eu quero um tênis, é o Espírito Santo vai lá e fala outra coisa.
Irmãos, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu não entendo, mas Ele sabe. Volta lá, Renata. Não, 4. Mas o que profetiza edifica a igreja. Falar em línguas sem ninguém interpretar, não há edificação da igreja. Mas falar em línguas com alguém interpretando, há uma edificação da igreja. Eu anotei no meu caderno. Oração em línguas sem interpretação não edifica a igreja. Oração em línguas com interpretação é igual a profecia. Edifica a igreja. Então a gente tem algo para uma coisa e algo para outra. Tem algo que é para a igreja e tem algo que é para mim. E tem gente que tem dons de falar em línguas. É algo diferente de fluir no Espírito Santo, de variedade de línguas. Irmãos, para tentar fazer você entender, é como se eu falo português em línguas. Aí o Caípe fala português, inglês, um monte de outras coisas que ele sai entregando para outro, porque ele tem um dom de variedade de línguas. Para trazer para a igreja uma edificação. A gente aprendeu que a gente, se tiver na igreja pessoas falando em línguas, que fale 1, 2 ou 3. Mas a gente precisa pensar, é diferente quando alguém está aqui, que ela se move no Espírito, que ela está cheia do Espírito Santo, e ela está ali, ela com ela mesma, ela não está profetizando sobre a igreja. Ela está ali no cantinho dela. Aí outro começa ali, outro começa lá. E tem fogo estranho aqui na igreja. Irmãos, ela não está ministrando a igreja, ela está nela ali, algo tão mais profundo de intimidade dela. Entenderam o que eu quis dizer? E a gente quer fazer juízo. Porque fale 2 ou 3 no máximo, e se não tiver que interprete, isso está no texto. Nós vamos ler isso aqui. Mas a gente não deve, queridos, limitar o Espírito Santo de forma que deixa fulano lá na dele. É diferente de alguém, começam ali querer ministrar na igreja, o outro, eu estou aqui pregando, o outro quer falar em língua lá, o outro quer falar em língua lá, peraí, o Espírito Santo vai falar aqui com quem? Quem é que vai trazer aqui o que é para ser falado? Aí a gente precisa entender, irmãos. Quando a gente está aqui no louvor, um está lá, fala a Deus, glória a Deus, aleluia. Qual o problema? São movidos pelo Espírito Santo ou não? Não são testificações que vai acontecer, um fluir do Espírito Santo? Então a gente precisa tomar alguns cuidados. E a gente às vezes limita, né, o Espírito Santo por isso. 5. Eu quero que todos vocês falem em línguas, muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala. Porque a gente precisa pensar em reino, querido. Se eu não tenho o meu tempo de quarto de guerra em casa, se eu não tenho o meu tempo de crescimento pessoal, o que Jesus fazia? Ia para o monte, irmão, direto. Jesus estava sempre buscando, falando com Deus. A Bíblia não vai falar se ele estava orando em língua, se não estava, mas eu fico imaginando o nível de fluir do Espírito Santo em Jesus, como é que era diferente da gente, irmão. Então a gente precisa pensar, se eu trabalho a minha edificação pessoal, se eu estou sempre amolando o meu machado em casa, aqui eu fluo tranquilo. Lá fora eu vou fluir no Espírito Santo tranquilo. Agora eu preciso pensar, é importante que a igreja seja edificada. E se a gente negligenciar o Espírito Santo porque não entende a forma que ele pode fluir e quer fluir em nós, a gente não vai crescer. A gente não vai experimentar, a gente não vai entender. Então a gente precisa ser provocado. A Bíblia fala assim, quando a pessoa tem 5 anos de conversão, ela está pronta para receber o Espírito Santo? Quando a pessoa tem 1 ano de conversão, ela já pode mover nisso? Não tem, queridos. A Bíblia não é sistematizada. O Espírito Santo trabalha na liberdade que nós damos. Quem é que te ensina? Quem é que vai te provocar em novidade de vida?
É o Espírito Santo. Porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Para a igreja receber, precisa ser profecia. Profecia no sentido de trazer entendimento. Próximo. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria, se não vos falasse ou por meio da revelação, profecia, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? 7. Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja citara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Ou seja, não é só sobre emitir som. A gente precisa saber. A gente não pode negligenciar aquilo que o Senhor quer para nós. Vai no 8, Renata. Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Ou seja, aquilo que é falado é importante para edificar a igreja. Se não tem entendimento, não serve. 9. Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estaria como que falando ao ar. Ou seja, tudo direcionando que tem que ter entendimento, evidenciando a importância de edificar a igreja. Vai no 10. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo e nenhuma delas é sem significado. Pode ir no 11. Ou seja, há muitas vozes. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei um bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. Ou seja, um bruto. A gente conversa e não flui. Agora eu pergunto, como que alguém escolheu morar em mim e eu não dedico a aprender dessa pessoa? E eu brinquei aqui, irmãos, é como se eu recebesse alguém em intercâmbio, um americano, vai morar na minha casa. Como é que eu vou ficar com essa pessoa sem, no mínimo, saber dar um bom dia? Saber se ela está precisando de alguma coisa? Eu quero provocar você. Como que a gente conhece, quanto que a gente conhece de quem mora em nós? 12, perdão. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles, plural. Irmãos, não é para largar para lá como a gente tem feito hoje, sim ou não? Não é para largar para lá. Procurai abundar neles para a edificação da igreja. Mas se eu não tenho a minha experiência comigo, eu não afio o meu machado, irmãos, como é que eu vou chegar aqui e fazer? É a mesma coisa eu querer pregar e não estar qualificado. Não faz sentido. Então eu preciso me preparar. Eu preciso me fechar. Eu preciso buscar para que eu possa trazer. Então a gente precisa pensar. E por isso que o título da mensagem é aprender dele. O que você não sabe? Muita coisa. Tem muitos mistérios para ser revelado, irmãos. Procurai abundar neles. Por isso, o que fala em línguas desconhecidas, ore para que possa interpretar. Eu já orei demais, irmão, não aconteceu. Por quê? Porque lá o próprio Paulo fala, isso é um dom. E não é para todos. Nem todos têm o dom de curar. Sim ou não, irmãos? Nem todos têm o dom de curar. E nem todos vão ter dom de curar. Mas como que eu seria tratado numa igualdade se eu não pudesse falar em línguas com o Senhor? Se eu preciso relacionar com Deus falando em línguas, se o que ora em línguas fala a Deus, Deus vai dar isso só para alguns? Por quê? Não faz sentido. Não faz sentido. O 14. Porque se eu orar em línguas desconhecidas, o meu espírito ora bem. Porque se eu orar em línguas desconhecidas, o meu espírito ora bem. O meu espírito ora bem. Você precisa orar em língua ou não, querido? Para e pensa.
Quanto tempo a gente ora em línguas por dia? Isso sempre teve aqui no texto. Vamos ler de novo? Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito é minúsculo, ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Irmãos, não é para eu entender o que eu estou orando, é o meu espírito não é brasileiro, o meu espírito não é brasileiro, eu espiritual, estou em terra estranha, não sou desse mundo. Eu quero agir e pensar como alguém terráqueo, terreno. Irmãos, é sobre ser espiritual. É sobre andar no Espírito. Andais no Espírito e não jamais satisfarei a vontade da carne. Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. 15. Que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com o meu entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. Irmãos, um pássaro voa com 2 asas. Se eu orar em línguas aqui e ninguém entender, não vai adiantar nada. Então eu tenho que orar com entendimento. O que é orar com entendimento? Eu vou orar do jeito que for. Senhor, abençoa o Mateus, Senhor, abençoa a Renata, Senhor, das 2 formas. Mas também cantarei com entendimento. Ou seja, tem várias maneiras de fluir no Espírito Santo. Não posso imaginar uma coisa só, irmãos. O 16. De outra maneira, se tu bendisseres com o Espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indouto? O amém sobre a tua ação de graças, visto que não sabe o que diz. Ou seja, intelectualmente a gente não entende. Verso 17. Porque realmente tu dás bens à graça, mas a outro não é edificado. Ou seja, se você ora em língua aqui, uma coisa não faz sentido. É como se você estivesse falando uma coisa e o outro não entendendo. Um é edificado, o outro não vai ser. 18, Renata. Dou graças a Deus porque falo mais língua do que vós todos. Ou seja, Paulo valorizava muito isso. Ele entendia isso. 19. Todavia, eu antes quero falar na igreja, 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros. Ou seja, para a edificação da igreja, tem que ter interpretação. Mas não quer dizer, queridos, que o Mateus não pode ali, estar no louvor, cheio de Espírito Santo ali, conversando ele, Deus ali, e ali o outro, de maneira tranquila. Agora, não falar à igreja, ministrar na igreja. A gente precisa ter esse entendimento. Do que 10.000 palavras em línguas desconhecidas. 20. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sedes meninos na malícia e adulto no entendimento. A gente precisa buscar entendimento. A gente precisa buscar entendimento. Irmãos, a gente precisa aprender a fluir no Espírito Santo. Nós precisamos. Eu não vou seguir ele mais não, eu quero ler 1 Coríntios 12, 11. E eu vou ler aqui mesmo, que já está aberto. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo-as, cada um individualmente, conforme ele quer. Lembre-se sempre de que ele está falando. Olha, essa Bíblia aqui não tem título não. Quem está com Bíblia aí? Qual que é o título do capítulo 12? Quem tem Bíblia aí? Tem um título aí? Sobre os dons. Não é sobre sinais que seguem. Não é coisas que acontecem. Ok? Então, dons é dado a cada um com um propósito. Dom de curar, dom de profecia, dom de interpretar a língua, dom de falar em línguas. Tem gente que é dom. Tem outros que não é.
1 Coríntios 12, 30. 31, perdão. Entretanto, procurem com zelo os melhores dons. Ou seja, embora não foi dado a cada um, é para procurar. Irmãos, é para procurar. Quanto que você procurou os dons ontem? Quanto que você procurou anteontem? Quanto você converteu? Quanto que a gente persegue isso? Quando que a gente vai parar de procurar? Qual o versículo que fala assim, agora você pode parar de procurar? Irmãos, eu preciso pensar, para que o Senhor vai me dar dons? Para a igreja. Se Ele me dá o dom de cantar e o dom de tocar, é para a igreja. Então não dá para misturar com as coisas do mundo. Se Ele me dá o dom de curar, é para o corpo. É para o corpo. Observa o texto. Para encerrar, porque já está dando 9 horas, 1 Coríntios 14, 5. Já li isso aqui, mas eu quero evidenciar. Eu quero que vocês todos falem línguas. Irmãos, está escrito na minha Bíblia que o meu Deus não faz acepção de pessoas. Ele não tem alguma coisa para um e outra para outros. A gente precisa entender que há diferença em oração em línguas e variedade de línguas. Variedade de línguas está ligada a dons. É como se fosse o sapato. E oração em línguas é uma forma de eu falar com Deus que nos foi dado a todos. Imagina, irmãos, quem já viu pais que falam português normal e o filho nasce mudo e ele aprende Libras, ele comunica com o filho em Libras? Irmãos, é algo surreal imaginar um pai que não comunica com o filho. Deus habita em nós, na pessoa do Espírito Santo. Irmãos, eu preciso aprender a relacionar com Ele. Nós precisamos aprender a relacionar com Ele. Não dá para a gente viver uma vida pesada. Eu quero cortar uma árvore e botar mais força para cortar. Não, irmãos, é fluir no Espírito Santo. É um renovo do Espírito Santo. É uma intimidade com o Espírito Santo. É tomar posse daquilo que já nos foi dado. Se eu for, o Espírito Santo virá. E Ele vai ensinar, e Ele vai capacitar, e Ele vai te lembrar todas as coisas. Deixo vocês paz. Irmãos, o Espírito Santo habita em nós, tem paz. É gozo, é contemplação, irmãos, é a eternidade já. Irmãos, eu não vou entrar na eternidade, eu já entrei. Eu já estou nela. É algo diferente, é algo a ser vivido, a ser tomado posse. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Que a gente possa aprender, que a gente possa realmente pensar. Irmãos, é preciso procurar, é preciso buscar. Eu quero, como Paulo, que nós possamos falar em línguas. Nós, como igreja, precisamos falar em línguas. Eu preciso amolar o meu machado com o Senhor. Eu preciso falar com o Senhor. Aquele que ora em línguas, ora bem. Aquele que ora em línguas, ora bem. Oh Espírito Santo. Oh Senhor Jesus. Santo, santo é o Senhor. Oh Espírito Santo, nós te agradecemos. Oh Senhor, nós agradecemos porque o Senhor é real no nosso meio. Pai, o Senhor não é aquele que vem porque o Senhor já está em nós pelo Espírito Santo. Pai, nós queremos ser verdadeiramente mais no sentido cheios, não de estar com, mas no sentido de sabermos dialogar, relacionar, conversar, entender, sentir. Pai, como eu já falei aqui, o Espírito Santo, Ele está neste lugar porque está em nós. Mas a atmosfera espiritual desse lugar, ela é transformada quando nós damos lugar e fluidez desse Espírito Santo dentro de cada um. Quando nós cantamos, quando nós exaltamos a grandeza do nosso Deus, quando nós profetizamos da pessoa do nosso Deus, quando nós confiamos nesse Deus que opera tudo em todos, tudo muda, Senhor, tudo se faz novo.
Oh Espírito Santo, toma o teu lugar de honra sobre a Igreja Batista Moriá. Espírito Santo, toma o teu lugar de honra nas nossas vidas. Oh Espírito Santo, toma o teu lugar de honra no louvor. Pai, levanta pregadores da tua palavra sobre este lugar, Senhor. Pai, levanta pessoas com dons de interpretar. Pai, levanta pessoas neste lugar, ó Deus, com dons de falar, de fluir, de profetizar em línguas nessa casa, Senhor. Senhor, nós cremos e nós entendemos que isso é para esses dias. Pai, nos permita orar bem. Pai, nós queremos orar bem. Pai, nós queremos edificar a nós mesmos orando em línguas, Senhor. Pai, aqueles que não oram em línguas, Senhor, sejam provocados a orar em línguas. Oh Senhor, opera, Senhor, sobre nós, Senhor. Pai, se o Senhor tem isso como uma ferramenta para nós, Senhor, Pai, opera, Senhor, em nós. Opera, Senhor, em nós, Senhor. Oh Espírito Santo, tome o teu lugar de honra nessa casa, Senhor. Oh Espírito Santo, venha, Senhor, agir em nós, em tudo e em todos. Que verdadeiramente nós possamos ver tudo novo, Senhor. Tudo novo, tudo do Senhor neste lugar, Senhor. Pai, não é sobre rodar, não é sobre cair. Senhor, eu não quero aqui julgar nenhum daqueles. Mas Espírito Santo, venha fluir neste lugar, Senhor. Oh Espírito Santo, venha dar liberdade e fluidez a cada um de nós. Destrava os nossos ouvidos a te ouvir, Senhor. Pai, destrava a nossa boca, Senhor, a contemplar, a comunicar, ó Deus. Pai, eu creio que quando nós oramos em língua, nem o capeta entende, Senhor. Mas quando nós oramos em português, ele sabe. Ele já aprendeu. Mas quando nós falamos em mistério, só o Senhor entende, Pai. Só o Senhor entende. Pai, a tua palavra fala que o Espírito Santo é aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Senhor, venha fluir com gemidos inexprimíveis, Senhor, na vida da Renata. Espírito Santo, venha fluir com gemidos inexprimíveis na vida da Elci. Senhor, na vida da Gisele, na minha vida. Pai, na vida do Mateus. Pai, na vida do Kaique, na vida da Thaís, na vida do Zé Maria, Senhor. Pai, daqueles que estão assistindo a esse culto. Pai, aqueles que estarão assistindo a esse culto, Senhor. Opera, Senhor, um renovo, Senhor. Traga, Senhor, uma leveza, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor.